tudo bem? Fala, Senhor, aqui na Bíblia. Eu espero que você não se canse, mas é minha responsabilidade apelar para você, Bíblia, a base para a felicidade do lar. Bom, vamos lá. Nós estamos na série O Lar para Deus. O seu lar já é de Deus, ele está sendo de Deus, ele sempre será de Deus. Josué consagrou o seu lar ao Senhor. Ezequias descobriu que precisava colocar em ordem. O lar, nós descobrimos que ele precisa ser edificado sob a liderança do Senhor. Ontem nós vimos que Abraão, ele tornava o seu lar um lugar espiritual, um lugar de culto, de adoração a Deus. Agora hoje, ontem eu já tinha dado uma pincelada sobre o tema de hoje, muito importante. Há muitos pais, especialmente o sacerdote lá, que têm negligenciado a responsabilidade de chamar a sua esposa para a verdadeira formação do caráter dos seus filhos. Eu quero lhe convidar para entender que nos últimos dias a verdade presente para os últimos dias é o nosso lar, a formação do caráter dos nossos filhos. Por isso você precisa conhecer o que é a verdadeira educação. Leia nos livros de Ellen White e você vai entender o que é verdadeira educação, ok? É muito sério o assunto. O tema de hoje, lar em formação ou lar de formação, lugar da formação do caráter dos nossos filhos. E um exemplo clássico na Bíblia é Manoá, o sacerdote do lar que abraçou a responsabilidade do seu lar. Vamos lá então? Juízes, capítulo 13, o versículo 8. Primeira coisa, não se esqueça, o sacerdote do lar. Você está vendo que durante toda a semana o tema também gira em torno do sacerdote da sua responsabilidade. O texto bíblico diz, Manoá orou, homem de oração, mulher de oração, filhos de oração. Essa precisa ser a experiência da nossa vida e do nosso lar. O que ele orou? Ele orou ao Senhor e ele diz, Senhor meu, Deus misericordioso, eu te imploro, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez. Todos os dias, se você edificar um altar ao Senhor, realizando o culto familiar, e você falar, Senhor, venha à minha casa, o Senhor vai à sua casa. Ele vai à vida dos seus filhos, à vida da sua esposa. Entendeu bem, meu irmão? Entendeu bem, minha irmã? Entendeu bem, filho e filha? Ele ora aqui a Deus e ele pede que o homem de Deus, que Deus volte novamente. Porque aqui era o Senhor Jesus Cristo. Para que ele deveria voltar? Nós devemos buscar a presença dos anjos na nossa casa. O Espírito Santo precisa proporcionar para nós a harmonia no nosso lar. Então vamos lá, o que ele ora e por que ele ora? E ele diz, venha outra vez e nos ensine. Nós não sabemos, nós precisamos aprender. E é com o Senhor que nós aprendemos o melhor para a nossa casa, mas especialmente para os nossos filhos. E ele diz o seguinte, e ele venha e ele nos ensine o que devemos fazer ao menino. Mas não é só colocar a criança no mundo, muito pelo contrário, nós temos a responsabilidade de moldar o caráter dos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de preparar os nossos filhos para entregar para o Senhor Jesus quando Ele vier, porque os filhos são a herança do Senhor. Aqui está, Senhor, o que é teu. Nós somos apenas mordomos, aqueles que cuidam, aqueles que moldam, aqueles que trabalham, aqueles que cuidam daquilo que é do Senhor. Agora o versículo 12 diz o seguinte para nós. Então disse Manoá, quando o anjo veio, o anjo do Senhor, quando Jesus veio, ele diz, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Como deve se comportar os nossos filhos? Nós devemos deixá-los ao bel prazer? Nós devemos deixar os nossos filhos seguirem os instintos? O menino pede, a gente dá.
Ele fala e a gente obedece? Não, muito pelo contrário. O modo de viver dos nossos filhos é conforme assim diz o Senhor. E na Bíblia, na palavra de Deus, a Bíblia nos fala como deve viver e se comportar os nossos filhos. Vamos aqui, nós estamos no final desse tema de grande importância. Se você orar a Deus, Deus vai te ensinar. Se você abrir a Bíblia, Deus vai te ensinar. Se você abrir o dom profético, os livros de Ellen White sobre educação, olha, o livro Educação é extraordinário, especialmente a página 77, fala ali os compêndios, fala ali a forma como deve ser trabalhado com os nossos filhos, para que eles possam crescer e viver semelhantes a Jesus. Entendeu bem? Olha, e segue agora então no verso 14, qual o serviço dele? Os nossos filhos são consagrados para o Senhor, então o serviço é para ser servo de Deus, é para ser missionário, é para ser um instrumento do Senhor, onde quer que vá, o que quer que faça. Os nossos filhos, ao estarem nas suas profissões, na sua vida acadêmica, estudantil, eles devem ser servos do Senhor. Eles devem brilhar a luz do caráter de onde quer que fores. E então ele fecha o tema agora no verso 14 e diz o seguinte: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte ele vai beber, nem coisa imunda ele vai comer, tudo quanto ele tem ordenado ele vai guardar. Olha, aqui é sério o assunto. Sabe qual é o regime para os nossos filhos? Vegetariano. Sério? Você não tem ideia os efeitos e a influência de uma alimentação saudável no aspecto físico, emocional, mental e espiritual dos nossos filhos. Então eu queria lhe convidar que na sua mesa os seus filhos possam se deleitar com um regime orientado por Deus. Entendeu bem? O Senhor te ensina como você deve cuidar dos seus filhos e também da sua esposa e também de você. Vamos orar? Querido bom Deus, nos ensina, Senhor, nós precisamos aprender. Nós queremos que os nossos filhos vivam para a Tua honra, para a Tua glória e sirvam ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Entendeu como é sério o assunto? A formação do caráter dos nossos filhos? Então compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.